Sabia que as palavras, elas são como um volante, que ela pode dar uma direção tanto para o bem quanto para o mal da nossa vida. Talvez você não sabia que o que você fala define a sua vida, porque aquilo que nós falamos vai ter uma reação no mundo natural, no mundo externo, quanto no mundo espiritual, que é a quarta dimensão. Talvez você pode ser que já visualizou muitos vídeos falando sobre o poder das palavras, mas no vídeo de hoje eu estou aqui para falar para você que aquilo que você fala é aquilo que o diabo vai pegar para ele comprometer toda a sua vida. Mas aquilo que você fala também, dependendo do que você fala, o Espírito Santo, ele vai pegar essas palavras para dar ordem aos anjos para servir você e a sua família? Talvez você não saiba disso. Na educação existe uma teoria chamada Pigmalião. Essa teoria eu anotei aqui. Essa teoria tem a ver com o poder das palavras. Muitas das vezes a gente pensa que essa questão de o que eu falo ou deixo de falar tem a ver com o que vai acontecer, é algo profético. A gente pensa que isso aí é só a questão de espiritualizar, a questão bíblica. De eu declarar, e o que eu estou declarando eu estou profetizando, a Bíblia vai falar sobre isso. Mas é tão interessante a gente falar sobre esse assunto que a gente vai ver que na própria educação existe uma teoria chamada Pigmalião. Até anotei aqui. Pigmalião, efeito Pigmalião, ele tem a ver com a teoria do falar, do declarar, do elogiar. Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu não vou ficar elogiando muito o meu filho, porque se eu elogiar muito ele vai começar a achar que ele está perfeito. Às vezes em ambiente de trabalho tem muito isso, do patrão achar que ele não vai elogiar porque o patrão está fazendo, o empregado está fazendo por obrigação. Mas na verdade, o que a gente vai falar no vídeo de hoje, que as palavras têm tanto poder que quando você elogia uma pessoa, enaltece uma qualidade dela, quando você coloca ela assim, numa posição de honra para dizer assim, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo exercício da sua profissão, você faz com excelência, você é uma pessoa mega profissional, você fala bem. Na verdade, as pessoas falam assim, não, se eu elogiar, a pessoa vai ficar todo cheio, vai estourar, né? Isso só acontece com pessoas mal resolvidas, com pessoas que já têm problemas com relação a elogio, a autoestima baixa, ou tem pessoas que elas já têm problemas que já vêm da infância. Então muitas das vezes você não pode falar nada, nem dar um feedback para ela, porque ela não aceita, no sentido negativo, né? Você não pode nem fazer uma crítica com relação ao que ela está fazendo, porque ela não vai aceitar isso. Quanto também tem pessoas que ela já tem outros problemas psicológicos, aí você não pode elogiar. Mas na verdade uma pessoa que ela é saudável, que ela não tem problema, ela quando recebe um elogio, é como se fosse uma autenticação do trabalho dela, da personalidade dela. E isso é tão forte, é tão profético, que na própria educação existe essa teoria do elogio. Existem muitos estudos que comprovam o poder que as palavras têm sobre a vida das pessoas, que nós já vimos casos até mesmo dos próprios psicólogos que falam isso, que existem doenças psicossomáticas que elas acontecem devido a questões emotivas, a questões de palavra que as pessoas receberam, palavras de derrota, que alguém falou sobre uma pessoa, você não tem capacidade para fazer essa faculdade, você não tem capacidade para tomar conta, para ter um filho, você é uma pessoa que você não... pau que nasce torto, morre torto. A Bíblia não fala isso. E muitas das vezes quando você ouve uma palavra assim, tem pessoas que elas não sabem lidar com aquelas palavras, elas recebem aquela palavra. Quantos casos que nós já ouvimos de mães que amaldiçoaram filhos, que jogaram praga em muitos filhos foram pessoas mal resolvidas por causa de uma palavra de uma mãe. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu estou vivendo uma praga da minha mãe, como que eu vou quebrar essa praga que a minha mãe já faleceu? Né? Muitas pessoas às vezes já vivem esses momentos assim. Nós confessamos algumas coisas, até mesmo que não foram, alguns pecados que não foram nós que praticamos, tem um poder sobrenatural no mundo espiritual.
Nós vamos ver na palavra do Senhor que o profeta Daniel, quando ele fez aquele jejum de 21 dias, nós vemos ali naquela primeira oração, o profeta Daniel, ele fazendo ali uma confissão, confessando os pecados dos antepassados dele, confessando ali todos os pecados da nação, né? E o ato de confessar, o ato de declarar, aquilo que nós declaramos com os nossos lábios, ele tanto vai ter uma reação no mundo espiritual quanto no mundo natural. Porque quando nós falamos alguma coisa, nós estamos acionando o mundo espiritual. Nós falamos do mundo natural, verbalizamos aquela palavra, mas aquelas palavras ela vai ter tanto uma reação no mundo natural quanto no mundo espiritual, na quarta dimensão. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Eu fiz uma anotação aqui também. Quando nós falamos que elogiar ele faz bem, quando você fala bem de alguém, quando você está prestigiando uma qualidade, não falando de defeito, não, vamos dizer assim, jogando na cara, intimidando a pessoa, menosprezando, mas quando você está falando algo de bom que a pessoa faz e declarando para ela, você tem assim uma capacidade sobrenatural de ser uma ferramenta terapêutica na vida daquela pessoa. Porque quando você elogia, você está fazendo bem para aquela pessoa. Você está intensificando algo bom que a pessoa tem. Você faz com que aquela pessoa se sinta bem. Poxa, que bom. Meu trabalho está sendo reconhecido. Aquilo que eu falei foi bom. Trouxe vida para aquela pessoa. Poxa, eu recebi uma autenticação da minha personalidade. Uma autenticação do que eu fiz. Eu consegui produzir. Eu consegui exercer a minha missão. Então não tem coisa mais boa, não tem coisa mais maravilhosa na face da terra do que você exercer uma tarefa e alguém dar um retorno para você, da excelência que foi receber aquele trabalho das suas mãos. Então é muito bom isso, elogiar, falar bem, sabe, agradecer, enaltecer. Essas palavras elas trazem vida para alguém. Então elogiar nunca foi uma coisa, um objeto de vaidade, um objeto de prejudicar, de fazer com que a pessoa mude o comportamento, mude a personalidade. Elogiar alguém é fazer o bem para o outro. Então é muito importante que a gente entenda que o que eu falo de alguém, o que eu falo para essa pessoa, ele vai gerar um resultado no mundo espiritual. Isso também pode voltar para mim. Porque se eu estou falando mal, ou se eu estou falando alguma palavra de derrota, o próprio adversário vai pegar aquilo ali para ter com que me acusar. Por isso que é importante a gente pensar antes de falar. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa pelo WhatsApp e a pessoa ela é tão negativa e eu me propus a orar por ela, pelas causas dela, pelos problemas que ela passa, mas toda vez que eu abro um áudio dela, eu não tenho palavras positivas. Ela só, e às vezes ela fala assim, não, eu não estou murmurando, eu estou só desabafando. Mas o desabafo dela só é reclamação, no fundo é reclamação. Porque ela só fala de problemas, ela não tem nada de positivo para falar para mim. Ela não está preocupada de como eu estou, se eu preciso de alguma coisa. Ela só está preocupada de despejar sobre mim todos os problemas dela, porque ela quer que eu ore por ela. Ela ora por mim, por esse problema, por aquele. Passa horas, você vai lá interagir com ela e os áudios dela é só bombardeio. Por um lado, eu até entendo que ela está passando por um problema muito difícil, ela tem eu como se eu fosse uma mentora espiritual dela. E a gente acaba sendo, quando somos intercessoras das pessoas, nós acabamos sendo uma autoridade sobre a vida das pessoas. Só que assim, teve um momento que eu falei para ela algumas coisas que ela não gostou de ouvir. Deixa eu só beber uma água aqui. Eu precisei falar para ela que ela precisa descansar no Senhor, porque é muito chato. A pessoa despeja os problemas em cima de você, você vai lá, ora por ela, faz jejum por ela, e daqui a pouco você envia lá um áudio de oração para ela. Aquele áudio, muitas das vezes você orou na madrugada, no horário que você sacrificou, o momento que você podia estar orando por outras pessoas para orar por ela ali, aqueles minutos.
Depois ela fala assim, eu ouvi o áudio da oração que você ouviu, muito obrigada. Mas em seguida ela já começa a falar de problemas. Problemas que ela ouviu o meu áudio orando, né? É como se a pessoa falasse assim, ora pelo meu marido, para Deus libertar meu marido, para Deus mudar as atitudes dele para comigo. Meu marido é muito grosso, meu marido é assim. E aí você começa a orar, fazer um jejum pelaquela causa, e você sente de fazer uma oração e gravar aquela oração, você orando pelos problemas do marido dela. Você falando, Senhor, liberta o marido daquela pessoa, dessa minha amiga, transforma ele, muda as atitudes dele e tal. E grava aquele áudio e envia para ela, o áudio que você orou. E ela ouviu o áudio, agradecer, e logo em seguida ela começa a falar de mais comportamentos negativos do marido. E você pensa assim, poxa, mas eu acabei de enviar o áudio para ela, e ela já vem despejando mais problema, ela não deu nem tempo de tomar posse daquela oração, já vem. Então, aí eu tive que falar para ela isso. Quando eu dei um feedback para essa pessoa, eu falei, olha, você tem que descansar, você tem que se silenciar um pouquinho, porque o que você está falando, embora você está desabafando para mim, eu entendo, eu estou aqui para isso, mas eu acabei de orar por esse problema e você... Isso cansa a nossa mente também. As pessoas, às vezes, elas não percebem que ela está desabafando os problemas para o pastor, para aquela irmã de oração e tal, mas elas não percebem que aquela pessoa também, ela pode estar com problema, ela também pode estar querendo também dar uma descansada. Aí fica, não, eu tô aqui para desabafar, eu só tenho você. E aí quando eu falei, ela veio com, ao invés dela reagir com humildade, não, você tá certo. O que ela fez? Ela já veio falando, me atacando. Só que naquele dia eu estava no propósito de jejum. E aí ela começou a falar, daqui a pouco eu não vou falar mais nada pra você tá demais. Poxa, eu não tô reclamando, eu não estou murmurando, eu estou desabafando, eu estou falando pra você algo que aconteceu, que meu marido fez, não sei o que, sei lá. E aí, poxa, daqui a pouco eu não vou falar mais nada pra você, Célia. Aí, na hora que ela acabou de falar aquilo ali, aquela coisa agressiva, me atacando, eu já ia gravar outro áudio, mas na hora eu falei assim, como se o Espírito Santo tivesse me despertado. Não fala nada no calor das emoções. Fica com a boca fechada, porque ela não tá bem. Ela tá com a mente dela alterada, ela tá com o emocional dela aflorado. Se você for falar alguma coisa reagindo à afronta dela, o ataque dela, o negócio não vai dar certo. E aí na mesma hora, o Espírito Santo me deu ali um equilíbrio que só eu sei o que eu passei. Eu fiquei triste, é claro que eu fiquei chateada. A minha vontade era falar mais coisa, né? Reagir até dando uma chamada nela. Eu falei, poxa, você... Mas não, eu falei, aí eu botei por escrito. Aí eu já não coloquei mais áudio. Por que eu tô compartilhando essa experiência minha? Porque talvez isso vai acontecer com você também. Talvez alguém vai falar umas palavras agressivas com você na sua casa, na sua família, na igreja, no trabalho. E naquele momento vai ser melhor você não reagir, você se calar, você ficar quieta. E muitas das vezes as palavras que nós falamos, às vezes, o momento não é aquele. Nós falamos, a pessoa não está preparada para ouvir. Então, às vezes é necessário que você fale assim, depois a gente conversa, respira fundo, depois eu vou conversar, você coloca uma mensagem escrita, tá bom, fulano, né? Na verdade, para você não tá bom, mas você coloca ali por escrito, deixa ela falar, com educação, com respeito a ela. Você ora, depois que passar, você chama ela para conversar de boa, ou deixa aquele assunto em off, nem fala mais nada, entendeu? Então, muitas das vezes, porque você vai falar no calor das emoções, talvez você vai acabar quebrando aquela aliança de amizade, quebrando aquele relacionamento, às vezes é um namoro, às vezes é um casamento, às vezes é um relacionamento de trabalho, igreja, desafeto. Às vezes aquelas palavras ali que você vai falar vai trazer um desconforto. Então, as palavras que nós falamos, elogiamos alguém ou até debatemos, elas vão surtir um efeito contrário. É importante estarmos atentos àquilo que nós falamos, ou até àquilo que nós deixamos de falar. Se tiver que resolver uma coisa com alguém, que você sentir que a pessoa não está preparada, deixe para resolver em outro momento. Dá para a gente conversar depois? Vamos conversar sobre isso em outra hora, em outro momento? Pode ser? Chega para a pessoa e fale de boa.
Porque vai ter situações que você vai precisar resolver, mas que não é a hora, não é o momento. A pessoa não está bem. Porque a gente tem muito essa mania, eu vou falar porque eu estou sendo sincera, eu tenho que ser sincera, eu não guardo para depois. Vocês já ouviram as pessoas que falam assim, que o negócio comigo é assim, eu não guardo, não levo desaforo para casa. Quantos de vocês já ouviram pessoas falarem assim, que eu não levo desaforo para casa? Não. A Bíblia não fala isso. Onde está escrito na Bíblia isso? Que nós não podemos levar desaforo para casa. Aonde está escrito na Bíblia que pau que nasce torto, morre torto? Aonde está escrito na Bíblia que a verdade dói? Esse é o nosso problema. Nós estamos muito acostumados a pegar palavras que elas são dito popular. É um ditado. E aí a gente acha bonito, copia, e a gente vai agregando no nosso vocabulário palavras que Deus não mandou falar, palavras que não estão na Bíblia. Eu tenho que viver aquilo que a Bíblia fala. Você tem que proferir aquilo que está na Bíblia. Você tem que pedir a Deus, se for o caso, mudar o seu vocabulário. O nosso vocabulário tem que ser o vocabulário do céu celestial, do reino de Deus, pois nós somos nobres. Uma pessoa que é nobre, ela não desce barraco. Cristão não desce barraco. Descer barraco é coisa do mundo. O cristão, ele vive pelos frutos do Espírito, que é o equilíbrio, a temperança. Temperança quer dizer equilíbrio. Você está percebendo? Quando eu faço parte do reino de Deus, as minhas práticas têm que mudar. Eu não posso dizer que eu sou cristã, uma mulher de Deus, com bagagem, sabe? Com farrapos, pegando bagagem do mundo. Então a minha fala tem que mudar, as minhas atitudes têm que mudar, porque se eu não entender que eu sou do reino, eu sou princesa, eu tenho um pai que é rei, eu faço parte do palácio, faço parte da realeza, então o meu vocabulário tem que mudar. Quando nós lemos muito, é uma dica boa para você, se você tem dificuldade com o seu vocabulário, com as suas palavras, eu vou aconselhar você a ler mais a Bíblia. Ler livros que tenham devocionais. Quando a gente começa a ler muito, o nosso vocabulário é mudado. Até os vícios de linguagem a gente vai tirando do nosso vocabulário. Tem certos vícios que não fazem bem, tem certos ditados que não tem nada a ver com a Bíblia. E a gente vai pegando essa bagagem, vai trazendo para a nossa vida, casa, leva para o casamento aquilo, passa a ter filho, vai levando para os filhos aquela bagagem, aquela sujeira lá da infância, coisas que não são boas, coisas que você aprendeu, talvez até com um colega de escola, colega de faculdade, eu não sei. Você deveria mudar o linguajar e não muda. As palavras têm poder. O que eu falo, o que eu penso, é aquilo que eu vou falar. E aquilo que eu falo é aquilo que eu vou praticar ou influenciar pessoas a praticarem. Então, no vídeo de hoje eu quero passar para vocês isso, porque Deus tem ministrado muito no meu coração sobre essa questão do poder das palavras. Aquilo que eu falo está paralisando a minha vida, está paralisando a vida da minha família. Então eu quero que você aprenda, que você receba essa palavra. Eu tenho autoridade espiritual de Deus sobre a sua vida. E eu quero, antes de terminar esse vídeo, ministrar uma oração para você. E eu não sei onde você está agora, mas eu quero te convidar a você orar comigo, tomar posse dessa oração, porque eu quero orar sobre a sua vida. Senhor, meu Deus, eu quero aqui orar sobre a vida dessa pessoa. Eu não sei o que está acontecendo com ela, não sei se a vida dela está sendo paralisada, se tem algum projeto do Senhor que paralisou por causa de alguma palavra que ela recebeu, por causa de alguma palavra que ela proferiu. Mas eu quero aqui, em nome de Jesus, confessar esse pecado e quero aqui ser uma autoridade profética sobre a vida dessa pessoa, que talvez esteja vivendo um julgo, vivendo um casamento arruinado, talvez esteja vivendo uma família que foi construída, mas a família foi construída sobre areia, porque ela pegou palavras negativas que falaram sobre ela, e essas palavras trouxeram morte, trouxeram destruição para a família dela e para a vida dela. Mas eu quero, nesse momento,
Eu quero nesse momento, no poder e na autoridade que tem o nome de Jesus, pois Tu és nosso Pai. Tu és um Deus que nos trouxe a esse mundo para darmos frutos. E essa pessoa que está comigo orando agora, em nome de Jesus, que ela receba a paternidade do Senhor, que ela receba a unção de um novo vocabulário nos lábios dela. Coloca um novo cântico nos lábios dessa pessoa para que ela possa produzir através das palavras dela. Não deixa que ela continue falando palavras de baixo escalão. Não deixa que ela continue usando frases de efeitos, mas que não tem nada a ver com a tua palavra do Senhor. As frases que ela vai usar de efeito são palavras, são frases que estão na tua palavra. Como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como palavras que se Deus é por nós, quem será contra nós? As frases de efeito que ela vai usar vai ser versículos da tua palavra, versículos bíblicos. Abençoa essa pessoa em nome de Jesus. Eu declaro o milagre, eu declaro a cura sobre a vida, sobre a sua vida. Nesse momento, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, se essa palavra foi útil para você, compartilha com alguém. Coloque aí um comentário, curta nosso vídeo, para que você continue prosperando, para que você continue sendo despertado pelo Senhor, viu? Fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.